Muito bem. Na terça-feira, pela graça de Deus, o Paulo Henrique, Pai do Senhor, pela graça de Deus, na terça-feira nós encerramos ali o Mateus 16:16, né? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí nós criamos a frase, né? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E falamos sobre o nome de Jesus, sobre o seu título messiânico, que é Cristo, ungido, daí falamos o que é unção, tudo referente a Jesus como ungido e nós como ungidos. E Jesus, na terça-feira passada, Jesus como filho, filho unigênito, filho primogênito e nós como filhos, participantes do filho unigênito, filhos no filho, e participantes do filho primogênito como uma multidão de irmãos e irmãs salvos em Cristo Jesus, formando a família de Deus que vai morar no céu eternamente. Essa família é composta do Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo e os salvos em Cristo Jesus. Muito bem. Quando Pedro respondeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então veio a reação de Jesus no versículo 17, começando com esse termo de ligação, então. Então, ou seja, por causa disso, por causa dessa razão, por esta razão, por causa dessa resposta de Pedro, Jesus lhe afirmou. Bom, na minha Bíblia aqui, que é revista e atualizada, né, está escrito: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bom, antes de ver o que é principal nesse versículo, que é a revelação do Pai, eu preciso corrigir aqui o início da fala aqui atribuída a Jesus, escrita como bem-aventurado. Eu não sei se eu já dei essa aula para alguns de vocês, talvez para alguns, eu sei que já para o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique já fez até exegese comigo, né? Mas aonde você achar na Bíblia, quando eu dou método de estudo bíblico, eu também falo sobre isso, mas onde você achar na Bíblia a palavra bem-aventurado, tá? Onde você achar na Bíblia a palavra bem-aventurado, bem-aventurado, né, é uma tradução errada. Aonde quer que na Bíblia você ache a palavra bem-aventurado, é uma tradução errada. Não é uma tradução correta, tá? É uma tradução errada. Aqui, na língua falada por Jesus, na hora que ele falou isso aqui para o apóstolo Pedro, Mateus, que é o escritor aqui, estava presente e ouviu Jesus falando, é bem provável que Jesus tenha falado em aramaico. Tanto em aramaico, tá? Tanto em aramaico como hebraico, Jesus deve ter usado a palavra, eu estou escrevendo para vocês no quadrinho aí, a palavra Baruch, que é bendito ou abençoado. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele deve ter falado em aramaico, que como em hebraico é Baruch. Baruch é uma palavra muito interessante, que aqui na língua portuguesa muita gente usa falar Baruque, né? Muita gente usa falar Baruque.
Conheci até um homem que pôs o nome do cachorro dele, um Rottweiler, o nome de Baruch. Baruch. Em hebraico não se fala Baruch, em hebraico se fala Baruch. Baruch. E essa deve ser a palavra que Jesus usou. Baruch, que é bendito ou abençoado. Ele não disse bem-aventurado, ele disse bendito ou abençoado és Simão Bar Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus, ou que está no céu. Pastor, Fala, Paulo. é só para recordar só, esse bendito no grego significa como? Qual é a palavra no grego? Vou colocar agora. Vou colocar no quadrinho. Vou colocar no quadrinho agora. Então, Mateus estava presente aqui quando Jesus falou isso para Pedro, né? Mas quando Mateus escreveu, ele escreveu em grego, né? Ele escreveu em grego. E em grego ele escreveu, vou colocar em letras portuguesas, né? Porque aqui não aceita a fonte grega. Estou tentando escrever aqui, mas o meu quadrinho está meio que me traindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Em grego ele escreveu. Em grego ele escreveu Makarios. Makarios, em grego, é o mesmo Baruch em hebraico ou aramaico, bendito ou abençoado. Tá? Então, o grego e o hebraico e o aramaico combinam aqui. Tá? Makarios. Em qualquer lugar na Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, que você achar bem-aventurado, é uma tradução errada, tá? E é um erro muito terrível, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque distorce completamente o sentido da palavra. E isso é importante porque você tem lá em Mateus capítulo 5, né, o início do Sermão da Montanha, geralmente nas Bíblias coloca bem-aventurados, né? E até as pessoas chamam de bem-aventuranças, né? Se tornou uma coisa tão... Fala, Paulo. Tem um detalhe também que as Bíblias mais modernas agora, eles estão trocando de bem-aventurado para felizes. Eu vou falar Para dar sobre... essa ideia de felicidade. eu vou falar sobre isso também. Vou tocar nesse assunto também. Beleza, Paulo Henrique. Então, bem-aventurados, né? Muitas vezes... aí falam que aquelas palavras de Jesus lá em Mateus são as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças. Quais são as bem-aventuranças? Está lá em Mateus 5, onde Jesus diz, bem-aventurados, bem-aventurados. Jesus não disse bem-aventurados. Jesus, quando ele pregou o Sermão da Montanha, ele deve ter pregado em hebraico ou em aramaico, e a palavra que ele disse ali foi o plural de Baruch. Plural de Baruch. O plural de Baruch, ele disse... Berechim. Berechim. Ele disse Berechim. Berechim é o plural de Baruch. Baruch, bendito ou abençoado. Berechim, benditos ou abençoados. Ele não disse bem-aventurados, tá? Já digo por quê. E Mateus, quando escreveu ali em Mateus capítulo 5, o plural de Macarios. O plural de Macarios, que é Macarioi. Mateus escreveu Macarioi. Macarioi é o plural de Macarios. Macarios é o singular. Tá? Macarioi é o plural em grego. Tá? Então ali Mateus escreveu Macarioi. Por que nas nossas Bíblias tem bem-aventurados ou bem-aventurado? Todas as vezes que aparecer esse bem-aventurado aí, é uma tradução errada. Por quê? Porque nas nossas Bíblias, em muitas Bíblias, vem bem-aventurados,
Por causa da tradução das Bíblias para o latim, tá? A tradução da Bíblia para o latim foi um evento ainda muito antigo na história. Um evento lá do início do cristianismo, os primeiros séculos do cristianismo, viveu, né, um homem chamado Jerônimo. Jerônimo foi um cristão, um dos primeiros cristãos, que resolveu estudar a Bíblia toda, né, de Gênesis até Apocalipse. E o trabalho que ele fez foi tão bom que a Igreja Católica canonizou ele, e na Igreja Católica ele é chamado de São Jerônimo, é um santo católico, né? Mas ele foi um verdadeiro cristão, e ele fez um trabalho muito importante. Foi ele quem dividiu a Bíblia toda em capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita, nenhum livro, nenhuma epístola foi escrita com capítulos e versículos. Quem fez esse trabalho foi esse homem aí, foi o Jerônimo. Então ele fez um excelente trabalho para a gente estudar, né? E aprender a localizar todos os textos, aonde eles estão aí na Bíblia, né, organizados aí por capítulos e versículos. Ele fez um trabalho excelente. Outra coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia toda para a língua oficial do Império Romano. Ele viveu ainda na época do Império Romano, e ele viveu na época em que a igreja fez uma aliança com o Império Romano. Uma triste aliança que acabou transformando o cristianismo no catolicismo romano e mergulhou o cristianismo em séculos de trevas e de idolatria. É por isso que o verdadeiro e genuíno cristianismo bíblico, ele não pode ser misturado com a política, tá? Nessa época de política que nós estamos vivendo aí, quero dizer para vocês, todas as igrejas, todos os pregadores, todos os pastores e todos os crentes que estão envolvidos com política ou com propaganda política ou sendo militantes políticos, todos, sem exceção, estão desviados do Evangelho, desviados de Cristo. Todos eles. O cristianismo genuinamente bíblico não tem absolutamente nada com a política. Jesus não se envolveu em política, e aliás essa foi uma das razões pelas quais os judeus perseguiram Jesus, porque os judeus esperavam um Messias político, que os libertasse politicamente do domínio do Império Romano e devolvesse a eles o reino da época de Davi, e que Jesus, o Messias, fosse o rei. Eles esperavam um Messias que se autodeclarasse, autodenominasse rei de Israel e tomasse, né, organizasse Israel em exército e na guerra libertasse Israel do Império Romano, proclamasse a independência de Israel. E como Jesus não fez isso, e não se meteu com isso, não se meteu com coisa de política governamental nesse mundo, aliás, ele disse para um político, para um governador, Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Essa foi uma das razões que os judeus acharam para condenar Jesus à morte, porque ele não é o Messias verdadeiro que eles esperam até hoje, que é um Messias político. Jesus não entrou em política, não ensinou nenhum dos seus discípulos a entrar em política. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho político. Os apóstolos não foram políticos, não entraram em política, não fizeram parte de política. Século I, II e III do cristianismo não entraram em política. Do século III para o século IV, foi que os bispos da maior igreja existente na época, a igreja de Roma, capital do Império Romano, decidiu se aliar
ao Império Romano, estendeu as mãos à política. Isso foi a derrocada do cristianismo na face da terra, mergulhando o cristianismo em trevas. A Reforma Protestante veio em 1517 com Martinho Lutero, tá? E agora, nos últimos tempos, os protestantes estão entrando em política. Tá? Os protestantes estão estendendo a mão das denominações protestantes à política, cometendo o mesmo pecado que gerou as trevas católicas. Tá? Por isso, esse protestantismo político de hoje, esses evangélicos políticos de hoje estão desviados de Jesus Cristo. Nós não somos filhos de Deus, não fazemos parte da política partidária, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E Jesus disse que esse reino não é desse mundo. A política partidária é um reino dividido, e um reino dividido não vai subsistir. Nós não participamos disso. Nós aqui não somos políticos e nem cabos eleitorais de nenhum político, de nenhum partido. Nós não pertencemos a nenhuma ideologia, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus para ser embaixadores de Deus aqui na terra e pregar para todo mundo o evangelho da reconciliação, exortando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Não fazemos política. Militância política não é a nossa luta. Militância política é luta contra carne e sangue. Paulo disse em Romanos 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. A nossa luta é contra Satanás e os demônios. Os homens, nós temos que amá-los, orar por eles, pregar para eles, testemunhar Jesus para eles, indiscriminadamente. Não importa quão pecadores eles sejam e não importa quais sejam os seus pecados. Nosso ministério é evangelizar o mundo e não entrar em política. Política é uma roubada. Jesus não entrou e política é uma das artimanhas de Satanás para dividir igrejas, para destruir igrejas. Ele tá tendo muito sucesso nisso aí no meio evangélico. Tá? Bom, entrei nesse assunto porque o Jerônimo viveu nessa época em que os cristãos de Roma fizeram aliança com o Império Romano, e como a língua oficial do Império Romano era o latim, então ele achou por bem traduzir a Bíblia toda para o latim. E quando ele traduziu a Bíblia para o latim, tá, ele cometeu um erro, que foi trair o texto original. Como que ele traiu o texto original? Não todo o texto, sabe? A maioria dos textos ele traduziu corretamente. Tá? Ele pegou a palavra do hebraico ou do grego e colocou a mesma palavra na língua do latim. Mas ele traiu o texto quando ele, ao invés de traduzir uma palavra do hebraico ou do grego para o latim, ele substituiu essa palavra por uma palavra do latim. Uma palavra que não existia nem no grego e nem no hebraico, mas é do latim. Vocês já ouviram falar, né, dessa expressão aqui, que eu estou escrevendo aqui no chat agora, que é língua-mãe. Né? O que é uma língua-mãe? Língua-mãe é uma língua que dá origem a determinadas palavras e significado a essas palavras. O hebraico, por exemplo, o aramaico é a língua mãe do hebraico. O hebraico é filha do aramaico, mas o hebraico também se tornou uma língua mãe, que dá origem a determinadas palavras e significado a essas palavras. A língua grega é uma língua mãe, uma língua que dá origem a outras línguas
que dá origem a muitas palavras e a significado das palavras. O latim, a língua oficial do Império Romano, que hoje é uma língua morta, não é falada mais na Terra, o latim também foi uma língua mãe, inclusive a língua mãe do português, do espanhol, do castelhano, do italiano. O latim é a língua mãe dessas línguas e gerou para essas línguas palavras, certas palavras, com os seus significados, tá? Com os seus significados. Quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia para o latim, ele tinha como tradutor que ser fiel ao texto e pegar uma palavra hebraica ou uma palavra grega da Bíblia e traduzir para o latim, mas no mesmo sentido e significado do hebraico e do latim. E aqui, por exemplo, era possível ele ter feito isso, tá? Era possível ele ter feito isso porque a palavra Baruch, do aramaico, e a palavra, ou do hebraico, que em português é bendito ou abençoado, assim como a palavra do grego Makarios, que é bendito ou abençoado, ela existe em latim, que é benedictus. Tá? No latim é benedictus. Se ele tivesse, se o Jerônimo tivesse colocado nesses versículos da Bíblia, onde tem bem-aventurado, em latim benedictus, ele estava traduzindo corretamente, tanto do hebraico Baruch, como do grego Makarios. Mas ao invés de colocar benedictus, tá? Ao invés de colocar benedictus, ele resolveu colocar uma palavra latina, né, que seria bonus aventuratus. Tá? Bonus, estou escrevendo para vocês no chat, aventuratus. Bonus aventuratus. Bonus aventuratus é bem-aventurado. Ele poderia ter colocado benedictus, mas como ele colocou bonus aventuratus, quando João Ferreira de Almeida foi traduzir as Bíblias para o português, ele não pegou do hebraico o Antigo Testamento e nem o grego do Novo Testamento. Ele pegou a Bíblia latina, a Bíblia do latim traduzido por Jerônimo. Aí ele leu lá bonus aventuratus e trouxe para o português bem-aventurado ou bem-aventurados. É assim que esses bem-aventurados vieram parar na Bíblia. Tá? Mas está errado. Por que essa tradução está errada? Porque Baruch, no aramaico ou no hebraico, Macarios, no grego, e até Benedictus, no latim, que seria assim que Jerônimo deveria ter traduzido, tá? Significa bendito ou abençoado. Benditos ou abençoados, tá? Mas aí ele, ao invés de escrever, de traduzir benedictus, ele traduziu bonus aventuratus. Bonus aventuratus não é uma palavra hebraica, não é uma palavra aramaica e não é uma palavra grega. É uma palavra que é da língua mãe latim, do latim a língua oficial, que foi a língua oficial do Império Romano. E por isso o latim, que é a língua mãe da palavra bem-aventurado ou bem-aventurados, tá? Ela dá também um significado a essa língua. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é, vou escrever no chat para vocês, alguém que se aventurou e se deu bem.
Bem-aventurado, ou bonus aventuratus no latim, é alguém que se aventurou e se deu bem na escolha que ele fez. Tá? Vamos supor que alguém se aventurou a andar numa ponte aí, né, numa ponte suspensa, como um equilibrista, né, e conseguiu chegar do outro lado. Ele se deu bem, foi um bem-aventurado, se deu bem. Mas vamos supor que alguém tenta fazer isso e cai. Ele cai e morre. Ele foi um mal-aventurado, ele se deu mal. Né? Ele foi um mal-aventurado, ele se deu mal. Então, bem-aventurado é alguém que se aventurou e se deu bem. A vida espiritual não é uma aventura. A vida espiritual não é para quem quer se aventurar. A vida espiritual é a vida pela fé. E isso não é uma aventura, é algo muito acima disso, tá? É algo que não é o homem quem escolhe, é Deus quem o coloca, tá? O bem-aventurado aqui, o bem-aventurado, a decisão foi daquele que se aventurou. Mas o bendito, ele não é bendito porque ele quis ser bendito, ele é bendito porque Deus o abençoou. Isso veio de Deus e não dele. Isso procedeu de Deus e não dele. O bem-aventurado procedeu dele e não de Deus. Mas o bendito, Macarius, Baruch ou Benedictus, isso procedeu de Deus. Foi Deus quem o abençoou. Não foi ele quem se aventurou, foi Deus quem o abençoou. É totalmente diferente. E como o Paulo Henrique colocou aí, O som feliz ou. Fala, Paulo. Oh, beleza? voltou o som de novo, porque tinha caído o som. E aí eu não escutei Ao a parte meu, final que você tá falando, não. ao meu som saiu? Isso, caiu um pouco o som do senhor. Ah, tá bom. Então, da mesma forma como o Paulo Henrique falou agora mesmo, né? Tem traduções que colocam feliz ou felizes no lugar de bem-aventurados, que também são palavras da língua oriundas, originárias do latim, não do hebraico e nem do grego. No latim você tem a palavra felice, felice, que é feliz, tá? Felice, que é feliz, e tem a palavra felicitar, felicitar, felicitar ou felicitatis, felicitar ou felicitatis, que é felicidade, tá? Essas palavras vêm do latim. Por exemplo, no Salmo 33:12, por exemplo, Salmo 33:12, não está escrito feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não está escrito feliz. Feliz foi essa tradução aí, essa tradução do Jerônimo, tá, que colocou ali felice. Felice, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra que está lá é a palavra Baruch, que é no feminino, Barha, Barha no feminino, Baruch no masculino, Barha no feminino, é bendita ou abençoada. Bendita ou abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz. Porque felicidade não é um conceito bíblico. Tá? Felicidade é um conceito. Felicidade é um conceito secular, humanista e antropocêntrico. Felicidade é um conceito secular,
humanista e antropocêntrico. Não é um conceito bíblico, não é um conceito espiritual, não é um conceito teocêntrico, não é um conceito cristocêntrico. Felicidade é um conceito secular, um conceito humanista, um conceito antropocêntrico e, portanto, é um conceito decaído. Na Bíblia, originalmente, não tem, nem no hebraico do Antigo Testamento, nem no grego do Novo Testamento, não tem a palavra feliz, nem a palavra felicidade. Não existe isso. Felicidade é uma palavra muito interessante no inglês, né? Porque no inglês nós temos happiness, né? No inglês nós temos happiness. Happiness, que é felicidade, né? E essa palavra happiness no inglês, ela vem de um verbo em inglês, que é o verbo to happen. O verbo to happen é o verbo acontecer. To happen é o verbo acontecer. Aí, no inglês, dá para a gente entender muito bem o conceito de felicidade. Felicidade é baseada naquilo que acontece com a pessoa. Se o que aconteceu com a pessoa é uma coisa boa, então ela foi feliz naqueles acontecimentos. Se o que aconteceu com a pessoa foi uma coisa ruim, então ela foi infeliz naquele acontecimento. O que aconteceu foi infeliz. Portanto, felicidade depende das circunstâncias. Tá? Felicidade é um conceito dependente das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, você pode ser feliz, você pode ser infeliz. Mas bênção independe das circunstâncias. Quando você é abençoado por Deus, não importa pelo que você esteja passando, mesmo que seja por sofrimentos, você continua sendo abençoado, você continua sendo abençoada, você continua sendo bendito, continua sendo bendita. Porque a bênção é independente das circunstâncias. A felicidade é dependente das circunstâncias. A felicidade depende do que acontecer com você. As bênçãos não. A bênção de Deus, independentemente do que aconteça com você, você continua sendo abençoado. Tá? Continua sendo abençoado. Por isso que felicidade não é um contexto, não é um conceito bíblico. Nós não estamos na Terra para buscar felicidade. Nós estamos na Terra para buscar a Deus. É totalmente diferente. Nós não estamos na Terra para buscar felicidade. Estamos na Terra para buscar a Deus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo pregou em Atenas, capítulo 17, que Deus, de um só homem, Adão, fez toda a raça humana para quê? Para que buscassem a Deus. Mesmo que tateando possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscar a Deus. O homem está na terra para buscar a Deus. O que o pecado fez no homem desvirtuou esse propósito. Então, o homem no pecado, ele não busca a Deus, ele busca felicidade. Tá? Ele busca felicidade. Através de quê? De alegrias fugazes, de prazeres do mundo, de alegrias do mundo, de coisas do mundo, compradas pelo dinheiro, por isso todo mundo quer ficar rico, porque o dinheiro compra felicidade, eles querem ser felizes na terra, ter os melhores carros, ter as melhores casas, fazer as melhores viagens, se alegrar no mundo, participar das melhores festas, eles gostam das músicas alegres, tal. A alegria do mundo é assim, é uma alegria carnal, não é a alegria espiritual produzida pelo Espírito Santo. É a alegria carnal, alegria fugaz, pela qual o homem pensa que está, então, correndo atrás da felicidade.
casa para ser feliz, aí não dá certo, divorcia, aí casa de novo, pensando que agora vai ter mais uma chance de ser feliz, não é de novo, aí casa a terceira vez para ver se vai ter chance de ser feliz de novo. Fica procurando felicidade em pessoas, felicidade em casamentos, felicidade em prazeres, felicidade em coisas, e perde a vida toda e vai para o inferno depois de tanta felicidade que lutou para encontrar nessa terra. Felicidade é um conceito infeliz. Viu? Felicidade não é um conceito espiritual, é um conceito secular, humanista, antropocêntrico. Felicidade é um conceito carnal. Nós não somos felizes, nós somos muito, muito além disso. Nós somos abençoados. Somos benditos. E é essa é a palavra que é usada nos textos originais da Bíblia, e é essa palavra que Jesus usou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 17, quando ele disse para Pedro, bendito és, ou então abençoado és. Pedro foi abençoado por Deus, tá? Por quê? Porque não foi Pedro que chegou na conclusão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus não disse para ele, parabéns, Pedro, você foi muito feliz nessa colocação, você entendeu mesmo, puxa, você é uma pessoa muito especial. Não, Jesus disse para ele, você entendeu que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo? Porque você foi abençoado com a revelação que o Pai fez para você de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso você foi abençoado, você é abençoado, você é bendito. Baruch, Macarios, e poderia ser até em latim, Benedictus. Você é bendito, você é um homem abençoado. Deus te abençoou com essa revelação. Por quê? Só se conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Tá? Essa é a base central de entendimento deste versículo 17. Tá? Só se conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Só se conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Ninguém conhece a Deus por capacidade intelectual própria. Ninguém conhece a Deus porque alguém pregou para ele. A pregação em si não leva as pessoas que estão ouvindo a pregação a conhecerem a Deus. A pregação em si, ela é necessária e é mandamento e é ordem que nós preguemos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas não há nenhuma garantia de que as pessoas que vão ouvir essa pregação vão conhecer a Deus. As que conhecerem a Deus vão conhecer a Deus porque Deus vai se revelar a elas. E aquelas pessoas a quem Deus não se revelar não conhecerão a Deus, por mais que escutem pregações. Tá? Por mais que escutem pregações, ou leiam livros, ou escutem músicas, ou vejam filmes, ou novelas gospel, sei lá o que tem essas coisas por aí. Eu prefiro a Bíblia. Então, e até que leia a Bíblia sem revelação, não vai entender nada e não vai conhecer a Deus. Só se conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Por isso que quando Pedro revelou, declarou que Jesus, tu és, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus entendeu que ele recebeu revelação do Pai. Jesus entendeu que ele recebeu revelação do Pai. Revelação é bênção. Tá? Revelação não é um jogo no escuro. Revelação não é uma bem-aventurança, não é uma felicidade. Revelação é uma bênção. O Senhor revelou a
Pedro que quem era Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso Jesus não disse para ele, bem-aventurado és. Ele disse, bendito és, abençoado és, Simão. Pois bem, queridos, nós introduzimos hoje esse versículo, tá? 17. Eu vou, pela graça de Deus, continuar nele com vocês, tá? A nossa aula de terça-feira vai ter esse tema que você está vendo aí no chat, ó. Só se conhece a Deus por revelação do próprio Deus. Nós vamos ver isso dentro da Escritura Sagrada. Ok? Vamos encerrar então nossa aula de hoje em nome de Jesus, tá? Tem 40 minutos aí de gravação que vocês possam aproveitar.